Bom dia a todos. Estamos aqui reunidos para assistir na defesa do trabalho de conclusão de curso do senhor Diogo Silveira Kersten, o trabalho intitulado Cálculo do Coeficiente de Cultura KC do arroz por sensoriamento remoto na microbacia hidrográfica do rio Cambaí, em Itaqui, RS. O senhor Diogo vem fazendo este trabalho em conjunção também com as atividades dele aqui no Laboratório Interdisciplinar Integrado do campus Itaqui, e virá desenvolver ainda mais este trabalho durante os estudos de doutorado que já está executando na Universidade Federal de Santa Maria. Essa análise que vamos realizar agora faz parte do trabalho então, que vem sendo desenvolvido e deve ser aguçada, profunda e forte, porque o Laboratório Interdisciplinar Integrado pretende trabalhar efetivamente na aplicação dos conhecimentos. E isso demanda exatidão, profundidade, uma capacidade também de comunicação, que é o que a gente está desenvolvendo nesse momento aqui, através do nosso trabalho, e que vamos precisar cada vez mais para ter um impacto social das nossas ações. Então, espera-se que os membros da banca sejam aguçados nas suas observações. Inclusive, podemos ser até incisivos, porque o grande objetivo aqui é que o senhor Diogo conquiste a capacidade de colocar a mente dele ao serviço de trabalhos aplicados, e isso demanda um treinamento e às vezes uma pressão, para a pessoa se decidir a focalizar a mente de forma profunda. No caso aqui, como parte do treinamento, nós temos que criar uma situação apertada aqui para o senhor Diogo, de forma tal que ele prefira aprofundar nas suas avaliações e nas suas escritas, do que enfrentar um público, digamos assim, que analise seus trabalhos e comece a colocar o dedinho, olha aqui, olha aqui, olha aqui, Então, faz parte da motivação. Então, ele vai fazer uma exposição para nós, como esse trabalho está integrado com trabalhos aplicados, não vamos colocar um limite de tempo para o senhor Diogo. O fundamental é que ele se explique bem, se expresse bem e avancemos no entendimento do assunto que ele está apresentando. Para mim é uma satisfação estar participando dessa situação aqui, dessa apresentação do senhor Diogo, e estou me agradando de ter esse trabalho hoje aqui para ser analisado e da presença das pessoas que agradecemos a todos os presentes por estarem aqui nos acompanhando. Então, deixo a palavra aqui para o senhor Diogo. Nós temos na banca a senhora Cassiane Reich de Mello Victoria Bariani, doutoranda em Ciência do Solo da Universidade Federal de Santa Maria, que também é integrante do Laboratório Interdisciplinar Integrado, e temos o senhor José Rodrigo Carezani, professor da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, e que também ele tem trabalhado dentro, e esperamos que continue trabalhando intensamente dentro da equipe interdisciplinar que está desenvolvendo estes trabalhos. Agradecemos a presença deles e das outras pessoas, senhor Dalvano, senhor Michele, e principalmente o senhor Roberto Dutra de Felice, que vem acompanhando todos os trabalhos realizados aqui no Laboratório Interdisciplinar Integrado. Com a palavra, o senhor Diogo Silveira Kersten. Agradeço, senhor Nelson, professor orientador. Bom dia a todos. Como foi falado, eu sou o Diogo Silveira Kersten, sou graduando aqui da Universidade do curso de Agronomia.
e hoje vou lhes apresentar um trabalho de conclusão de curso intitulado Cálculo do coeficiente de cultura do arroz por sensoramento remoto na microbacia hidrográfica do rio Cambaim, em Itaqui, Rio Grande do Sul. A apresentação foi dividida em tópicos, sendo introdução, objetivos, metodologia, resultados de discussão e conclusões. Pois bem, vamos iniciar pela introdução. Os modelos de simulação de crescimento de plantas são ferramentas bastante úteis, principalmente considerando algumas variáveis que são característica das plantas, fatores ambientais e práticas de manejo. O que entraria em característica das plantas? Dentre elas, o tipo de planta, o tipo de cultivo, a altura de planta, o índice de área foliar, o seu sistema radicular. Em fatores ambientais, entraria a natureza, que são umidade relativa do ar, velocidade do vento, radiação solar, temperatura, entre outros. E práticas de manejo, existem várias práticas, entre elas tem o plantio direto, existe o sistema convencional, o sistema cultivo mínimo, isso de acordo com o tipo de solo e o tipo de cultura também. Existem características regionais e culturais que interferem bastante também nas práticas de manejo. E para estimar o rendimento da cultura, existem modelos agrometeorológicos que podem simular o desenvolvimento das culturas, ou seja, os estágios de desenvolvimento da cultura. Cada cultura existem alguns estágios de desenvolvimento: inicial, de crescimento, evolução e conclusão. Tem também o balanço hídrico do solo, as entradas de água com as saídas de água no solo, e algumas variáveis hidrológicas, que são a evapotranspiração e as exigências de água pelas culturas. Sabe-se que cada tipo de cultura tem uma exigência, em especial ao tipo de estágio que ela se encontra. Quando a cultura é menor, consequentemente, pelo porte dela ser menor, ela vai exigir menos demanda hídrica para o seu crescimento. E à medida que ela vai crescendo, ela vai tendo uma maior necessidade hídrica para o seu desenvolvimento. Para ter um entendimento mais conciso, temos aqui uma ilustração do ciclo hidrológico e balanço hídrico que temos. Vamos iniciar pelas entradas de água, que são, em especial, a precipitação. No continente, é estimado que 23% da água que chega no solo seja por precipitação. E já no oceano, 77% da precipitação ocorre no oceano, visto que, devido a ter uma maior área superficial de água, ocorre uma maior evaporação no oceano e, consequentemente, há uma maior precipitação. Inversamente, no continente, por ter um pouco menos água superficial, existe uma menor precipitação. Após a precipitação, ocorre parcialmente da água uma infiltração de água no solo. Também ocorre um fluxo ascendente para as águas subterrâneas, de acordo com se são zonas de recargas do aquífero ou não, o tipo de geologia que se encontra. E parte da água pode ocorrer o escoamento superficial, a água que não infiltrou, de acordo com as características superficiais do solo, topografia, pode ocorrer um escoamento superficial, que essa água pode chegar aos oceanos, lagos, rios ou cotas mais baixas do terreno. E agora, vamos fazer o retorno agora dessa água. Precipitou, infiltrou, chegou no lençol freático, parte escoou, e agora, para retornar essa água para a atmosfera, ela retorna em forma de quê? Parte dela em forma de evaporação. Evaporação nada mais é que a passagem do estado líquido para o estado de vapor da água, porém
a necessidade de energia. Essa energia, a água consegue passar do estado líquido para o estado gasoso através da energia solar. E temos aqui um ponto especial, que representa 84%, que é a evapotranspiração que ocorre no continente. A evapotranspiração é a soma da evaporação da água, tanto a água do solo ou água da superfície livre, como da transpiração das plantas. Podemos observar que é um valor bastante significativo, 84% de toda a água que chega, ela retorna para a atmosfera em forma de evapotranspiração. Aqui só estou largando alguns tópicos para vocês irem pensando. A gente vai detalhar cada um desses itens logo adiante. Mas o que é evaporação? Uma definição conceitual. É um processo físico da mudança de fase do estado líquido para o estado gasoso. E a evaporação de água da atmosfera ocorre em oceanos, lagos, rios, no solo e na vegetação úmida. Temos aqui um exemplo da água superficial do solo. E a energia é chamada de calor latente de vaporização. Essa energia, para passar do estado líquido para o estado de vapor, é chamada de calor latente de vaporização, que em média corresponde a 2,45 megajoules por quilograma, a uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, só ocorre essa passagem do estado líquido para o estado gasoso porque existe essa energia chamada calor latente de vaporização. E uma definição breve de transpiração: se a evaporação é um processo físico, a transpiração é um processo biofísico, pela qual a água passa pela planta fazendo parte de seu metabolismo e é transferida para a atmosfera principalmente pelos estômatos, obedecendo uma série de potenciais desde o solo, passando por vasos condutores do xilema, mesófilo, estômatos e finalmente indo para a atmosfera. Eu vou fazer aqui uma ilustração da transpiração das plantas. Aqui seria a linha do solo. Temos a área foliar, o sistema radicular. Por exemplo, a evaporação ocorreria em torno de 1 a 10 centímetros do solo. E a transpiração, no caso, que ocorre através das plantas, a água contida em maior profundidade, ou seja, na profundidade em que as raízes se encontram, podendo atingir a 2, 3, 4 metros, de acordo com o tipo de cultura, se é uma cultura perene ou culturas anuais, no caso, o sistema radicular é mais superficial, haveria uma maior exploração de retirada de água do solo. Porém, só ocorre essa extração de água no solo porque existe uma diferença de potencial entre a água que está no solo e a água que está na raiz. Assim, por diferença de potencial e fluxo de massa, a água infiltra na raiz, chegando no xilema, ao qual vai chegar nas folhas, que também existe uma diferença de potencial entre a atmosfera e a própria folha, transferindo desta forma, por meio de transpiração, a água contida no sistema radicular, uma profundidade maior, e essa água leva para as folhas, que é transferida para a atmosfera, que representa 84% da água que retorna para a atmosfera.
E agora vamos chegar na definição de evapotranspiração, que é definida como sendo o processo simultâneo de transferência de água para a atmosfera por evaporação da água do solo, somada com a transpiração das plantas. Temos aqui um exemplo também de uma planta, exemplificando o sistema radicular e a área do solo, em que a evaporação especialmente ocorre, além de água superficial, ocorre através de uma pequena dimensão superficial do solo, e a transpiração da planta ocorre via estômatos, pelas folhas das plantas. E a evapotranspiração é a soma da evaporação mais a transpiração. E só ocorre esse processo de evapotranspiração devido à presença da radiação solar, que auxilia e dá energia para o sistema. Aqui temos alguns fatores determinantes da evapotranspiração real, que são eles. Vamos iniciar pelos fatores climáticos, que são a radiação solar, temperatura do ar, umidade relativa do ar e velocidade do vento. São os principais fatores que vão identificar a evapotranspiração de referência. E o que é a evapotranspiração de referência? É uma evapotranspiração que é alcançada através de uma estação meteorológica que consegue mensurar cada variável dessas, E na estação, por ser uma evapotranspiração, precisa. Aqui temos a estação meteorológica com sensores. Normalmente ela é protegida, mas porém para ter uma evapotranspiração é necessário que haja uma grama ou alfafa que foi definida padrão para este fim, para que tanto aqui em Itaqui quanto em outros países ou qualquer lugar do mundo consiga ter essa referência padronizada, que seria a ET0, a evapotranspiração de referência. Vou colocar aqui. ET0. Porém, só com a ET0 a gente não consegue saber a demanda hídrica da cultura. Então, temos que avaliar alguns fatores da planta, que é a ETC, que é a evapotranspiração da cultura potencial, ou seja, a evapotranspiração da cultura em seu estágio máximo, ao qual essa planta não sofreu estresse hídrico, não houve deficiência de nutrientes, não houve infestação de insetos ou pragas, enfim, houve uma perfeita evolução da cultura, que seria, por exemplo, as variáveis que são mensuradas: a altura, índice de área foliar, tipo de cultura, profundidade do sistema radicular. Porém, sabemos que a nossa realidade a gente não consegue fazer com que a lavoura, por exemplo, na nossa situação, a lavoura orizícola, seja perfeita. Não vamos conseguir 100% da adubação, 100% da demanda hídrica, não vamos ter realmente a precaução de conseguir que nenhuma praga ou doença chegue na lavoura. Então, temos que observar, teremos que encontrar neste caso a evapotranspiração real, que é a realidade da nossa situação, da nossa cultura, que vai exigir algumas outras variáveis, que são espaçamento ou densidade de plantio, orientação de plantio, se é leste, oeste, norte, sul, de acordo com a linha de plantio, o uso de cobertura de palhada, no caso se for o sistema de plantio direto, uso de quebra-ventos, se há irrigação, se não há irrigação, enfim. Vamos exemplificar aqui. Temos a ETC, a ET0, a ETC, que é o potencial máximo de evapotranspiração da cultura, e temos a ETR,
a evapotranspiração real, que pode entrar alguns fatores, como o fator de estresse hídrico ou de temperatura, né? E para chegar a ETR, no caso que é nosso objetivo, existe um cálculo que seria a evapotranspiração de referência vezes o KC, né? Porém, logo a gente vai comentar que esse KC aqui vai ser dividido em KCB, que é o coeficiente de cultura basal, e o coeficiente de evaporação de água no solo. Então, a nossa evapotranspiração real, nós vamos trabalhar não só com o KC da cultura. Esse KC, no caso, seria relacionado à evapotranspiração máxima da cultura, que não é o nosso caso. Então, a gente vai trabalhar com o coeficiente da cultura basal e com o coeficiente de evaporação do solo. Nós particionamos o coeficiente para ter uma maior proximidade da realidade. Evapotranspiração da referência. Agora, um conceito mais básico, é utilizado como exemplo o clima, que é o saldo da radiação, temperatura, umidade relativa do ar e velocidade do vento. Temos a cultura de referência, no caso uma cultura bem regada, normalmente é uma grama ou alfafa. E conseguimos a evapotranspiração da referência com os dados medidos na estação meteorológica. Chegando agora à área do estudo, estamos no estado do Rio Grande do Sul, ao qual foi definido o município de Itaqui, né, ao qual temos aqui a imagem das microbacias hidrográficas que existem no município, ao qual foi selecionada a microbacia hidrográfica do Rio Cambaí, que temos aqui o limite dela e a rede de drenagem que compõe ela, localizada numa área urbana do município praticamente, parcialmente urbana. Objetivos específicos do trabalho é mapear as microbacias hidrográficas do município utilizando dados satelitais SRTM. Definir a microbacia e as glebas como unidade hídrica controlada para avaliação da evolução risícola safra 2013 e 2014. Encontrar resultados da evolução da lavoura risícola, ou seja, o KC real para a safra 2013 e 2014, utilizando técnicas de sensoramento remoto. Avaliar a evolução da lavoura desde o plantio até a colheita na microbacia do município de Itaqui por meio de gráficos e mapas. E utilizar as imagens e entender as potencialidades do satélite Landsat 8 para apoiar o gerenciamento hídrico na agricultura regional. Material e métodos. Produtos e dados da superfície. Para o cálculo ET0, utilizou-se como base os dados meteorológicos coletados na estação do Instituto Nacional de Meteorologia INMET de São Borja, Rio Grande do Sul, devido a ser uma estação oficial e de maior proximidade da área de estudo, definimos a de São Borja. E para a formação do banco de dados do estudo, foram utilizadas imagens orbitais do satélite Landsat 8. Esse satélite foi selecionado por ser o último satélite que foi lançado recentemente em 2013. As imagens dele já são referenciadas, porém com a latitude norte sendo necessário a conversão para a latitude sul. Mas são imagens bastante recentes que demandam bastante esforço para conhecimento, mas estamos vendo que existe bastante potencialidades para essas imagens. As datas de interesse para a evolução agrícola safra 2013-2014 para a cultura do arroz foram
19 de agosto de 2013, 4 de setembro de 2013, 7 de novembro, 23 de novembro, 25 de dezembro, 11 de fevereiro, 16 de abril, ao qual a localização de sua órbita é 224,080 da imagem. Aqui podemos observar que existe uma diferença, não é diária a passagem do satélite. O satélite Landsat 8, a sua revisita ou reambulação ocorre a cada 16 dias, porém foi selecionadas as imagens que não tivessem nuvem, ou seja, as melhores imagens com menor interferência para a avaliação deste estudo. E para a identificação das microbacias e rede de drenagem, foi usado as imagens SRTM da Embrapa, em que foi usado as seguintes cenas: SH21XA, SH21XB, SH21XC, SH21XD, essas 4 imagens, ao qual, devido às imagens estarem particionadas, houve a necessidade de realizar um mosaico. O mosaico nada mais é que a união entre uma imagem e outra, né? Por elas já estarem georreferenciadas, simplesmente foi realizado um mosaico das 4 imagens, porque o limite municipal limite do município de Itaqui cobriu as quatro cenas do SRTM. Porém, para realizar esse mosaico com os cálculos, houve a necessidade de um software, que foi utilizado o software SagaGIS 2.08, que é um sistema de análise geocientífica automática, um software livre, gratuito, alemão, e que está disponível nesse site aqui, sagagis.org, etc. Aqui temos um exemplo do software, né, com a sua barra de ferramentas. Temos aqui já a microbacia hidrográfica do Rio Cambaí, o recorte da imagem Landsat, né. Podemos observar que neste canto esquerdo aqui está o limite urbano. Aqui temos já processado o limite da microbacia, a rede de drenagem, e aqui as imagens formadas pela imagem SRTM da Embrapa. Temos aqui mais abaixo o índice de vegetação por diferença normalizada, que logo vamos falar dele. E para o cálculo da evapotranspiração da referência, foi utilizado o ET0 Calculator 3.2, que é um software desenvolvido pela Divisão de Águas da Terra da FAO, e sua principal função é realmente calcular a evapotranspiração da referência, de acordo com padrões da FAO. Temos aqui ilustrada a figura do software ET0 Calculator, né, que ele utiliza dados da estação meteorológica, né, temperatura do ar, velocidade do vento, radiação solar, pontos de orvalho, enfim. Métodos. Com os dados climatológicos da estação do IMET, foi possível calcular com o software ET0 Calculator a evapotranspiração da referência para o período de março de 2013 a maio de 2014, que serve de base para o cálculo da evapotranspiração real da cultura, né? Como foi falado, para encontrarmos a ETR, precisamos dos dados da evapotranspiração da referência. E foi pegado um espaço maior, no caso de março de 2013 a maio de 2014, para que cobrisse todo o cultivo, toda a safra 2013-2014 da cultura do arroz. E no software SagaGIS foi definido o dado na referência, que foi o dado GS84, no formato UTM fuso 21J, porque este fuso é o fuso que encontra-se no município de Itaqui. E foram importados para o SagaGIS as imagens
Landsat 8 das datas que foi definido com as bandas de interesse, que foram a banda 4 do vermelho visível, que está nessa faixa espectral com uma resolução de 30 metros, e a banda 5, que representa o infravermelho próximo, que também está na resolução de pixel de 30 metros. Por que foi selecionado apenas a banda 4 e a banda 5? Porque são as bandas utilizadas para a formação do índice de vegetação por diferença normalizada, conhecido por NDVI. E o que é o NDVI? É o índice de vegetação que é sensível à quantidade e à qualidade de vegetação verde, além do conteúdo de clorofila e, em menor escala, utilizado para o estresse hídrico cultural. De acordo com Tucker 79, o NDVI é calculado pela reflectância no infravermelho próximo menos a reflectância no vermelho, dividido pela reflectância no infravermelho próximo, somado à reflectância do vermelho. Então, por isso que a gente somente utilizou a banda 4 e a banda 5. E o modelo para extração da ETZ e KC da cultura do arroz é o modelo utilizado, foi o coeficiente do outcrop da FAO, que foi desenvolvido por Richard Allen em 1998, que é este cálculo aqui da ETC, que é a inspiração da cultura, que é o KCB, que significa coeficiente da cultura basal, somado ao coeficiente de evaporação, multiplicado pela ET0. E o coeficiente da cultura basal, como é que a gente encontra ele? Temos uma forma que foi extraída de Hack ETL 2010, que utiliza o NDVI máximo, no caso o NDVI máximo encontrado, menos o NDVI observado na gleba, dividido por NDVI máximo menos NDVI mínimo encontrado também nas avaliações. Elevado a esse fator aqui, porém o KCB foi ajustado. Essa fórmula aqui foi encontrada para a cultura do trigo e da cevada, porém para a situação do arroz foi procurado na FAO 56 o KCB máximo, no caso, o KCB médio da cultura do arroz, que foi substituído para 1.15 para adaptar as condições locais. Temos aqui também o coeficiente de evaporação, que é o nosso KE, que é calculado também utilizando metodologia de Hack ETL 2010, 0,25, que multiplica 1 menos fração de cobertura. 1 menos fração de cobertura, que vamos ver o cálculo agora. O FC é a fração de cobertura da vegetação, que nada mais é a fração de solo que é cobrida pela vegetação, que é 1.18 vezes o NDVI observado na gleba, menos o NDVI mínimo, encontrado também na microbacia, utilizando a metodologia de Hack ETL 2010 também. E para complementar o estudo, foi utilizado o índice da área foliar, que também é um fator utilizado para aferir o coeficiente da cultura. Existem vários estudos que o coeficiente da cultura está diretamente relacionado ao índice da área foliar da cultura, que temos aqui, que é o LAI, no caso LAI significa Lift Area Index, nada mais é que o índice da área foliar, que é igual a 1.4 logaritmo de 1 menos. Daí vai utilizar
os valores que nós calculamos de KCB, que é o coeficiente da cultura basal, menos o KC mínimo encontrado, dividido por KCB full, que é o coeficiente da cultura basal máximo encontrado, menos o KCB mínimo. Essa equação foi retirada da equação 6 do arquivo da FOS 56. Resultados de discussão. Com o estudo foi encontrada uma área total para a microbacia de 13.884,26 hectares pelas avaliações realizadas nos HGs. E a área das glebas agrícolas definidas na microbacia do Rio Cambaí somaram uma área total de 963,63 hectares, identificando 42 glebas de arroz identificadas nessa microbacia. Temos aqui a microbacia hidrográfica do Rio Cambaí, né? Em preto o limite exterior, em azul a rede de drenagem e em verde as glebas orizícolas definidas pelo mapeamento, né? Foram definidas 42 glebas para avaliação. Temos aqui o NDVI mínimo e máximo da microbacia do Rio Cambaí encontrado através do sensoramento remoto para as datas de observação. Temos o NDVI mínimo e o NDVI máximo, ilustrando que quanto mais alto ou mais próximo de 1, no caso foi encontrado o número 1, é a vegetação mais densa e mais vigorosa. E quanto menor, no caso foi encontrado 0,38, menos densa, mais esparsa, e pode ser que tenha, no caso, proximidade com o solo. Quanto é mais próximo de zero, tem proximidades com solos descobertos. Temos aqui um gráfico ilustrando o NDVI das glebas orizícolas, né? Podemos observar que em torno de agosto e setembro o NDVI ficava em torno de 0,6. Já em dezembro o NDVI subiu, né? Ficando mais próximo de 1. Ou seja, nesse estágio aqui a cultura estaria com seu máximo vigor de desenvolvimento. E para o final do ciclo, lá por fevereiro, o NDVI volta a reduzir por um fator próximo, um valor próximo de 0,6. Comparando o gráfico do NDVI com a evolução do coeficiente da cultura, podemos observar que ele tem um comportamento semelhante. No início da avaliação, observamos que o coeficiente da cultura é um valor próximo, em torno de 0,7. Em dezembro, praticamente o NDVI vai a 1,2, subindo com o NDVI, e para o final do ciclo o NDVI cai novamente, ilustrando que a cultura está chegando para o final do ciclo em torno, no caso nesta data aqui, 19 de fevereiro. Para comprovar os dados observados com o NDVI e o coeficiente da cultura, foi utilizado o LAI, que é o índice de área foliar da cultura do arroz. Podemos observar aqui existem valores negativos, né? O LAI, para a nossa avaliação, foi mais sensível para a identificação do ponto inicial de germinação do arroz e o ponto final, que foi ilustrado aqui, por exemplo, dia 22 de novembro, a cultura estaria já iniciando seu desenvolvimento, sendo que antes não foi identificado o índice de área foliar, tendo um ponto máximo em dezembro ou janeiro, com índice de área foliar de 5, e chegando ao final do ciclo em torno de fevereiro, início de março, né? Consequentemente, esse período aqui chegou em torno de 120 dias, que representa de novembro a fevereiro, que é o ciclo médio da cultura do arroz, né? Comprovando que o índice de área foliar definiu o ponto inicial e o ponto final da cultura. Resultados. Para fazer um comparativo, temos aqui um
gráfico ilustrando a estimação da evapotranspiração usando o balanço hídrico do solo para a cultura da canola, plantada em 30 de abril de 2010 em Wagga Wagga, Austrália. Podemos observar que esse gráfico tem alguns coeficientes. Coeficiente de cultura, o KCB, esse aqui representa a cobertura do dócil. Temos também o coeficiente de evaporação do solo e o coeficiente da cultura símbolo. Aqui temos os dias após o plantio e aqui os coeficientes de evapotranspiração. Podemos observar que no início, ou primeiros dias de início após o plantio, o coeficiente de evaporação é bastante alto e o coeficiente da cultura é um valor baixo, neste caso 0,35. E à medida que a cultura vai evoluindo, podemos observar que o KC vai subindo tanto o coeficiente da cultura quanto o KCB e quanto a cobertura do dócil. E, inversamente, o coeficiente de evaporação vai diminuindo. Isso ocorre porque a cultura vai aumentando, vai cobrindo mais a superfície do solo, diminuindo a exposição do solo ao sol. Consequentemente, a evaporação do solo vai reduzindo. E podemos observar que o KC é maior que o KCB. Por quê? O KC nada mais é que a soma do KCB com o coeficiente de evaporação. E, à medida que a cultura vai chegando para o final do ciclo, podemos observar que seu KC vai reduzindo, chegando a um ponto de 0,35. E o coeficiente de evaporação vai subindo, porque quando a cultura vai chegando ao final do ciclo, consequentemente o índice de área foliar vai reduzindo, seja por senescência, pelo ciclo natural dela mesma. Esse trabalho foi Zelec e Wada em 2012. E agora temos aqui uma estimativa de evapotranspiração usando o balanço hídrico do solo para a cultura do arroz em Itaqui, Rio Grande do Sul. Temos aqui os dados avaliados do nosso trabalho na microbacia do Rio Cambaí. Podemos observar que o nosso KC também é o mais alto de todos. O KCB um pouco abaixo, comparando com o gráfico anterior, está ficando bastante próximo. O NDVI está um pouco abaixo, mas também os três estão tendo um comportamento bastante semelhante. Temos aqui também o FC, que é a fração de cobertura, que foi calculada também para o experimento. E temos também o coeficiente de evaporação, que podemos observar que enquanto a cultura está crescendo, o coeficiente de evaporação está reduzindo, retornando a um ponto superior à medida que a cultura chega ao final do ciclo. Conclusões. E assim pode-se supor que com a série de temporadas de imagens orbitais de satélite Landsat 8 é possível identificar a evapotranspiração da cultura, bem como seu respectivo coeficiente de cultura. E através dessas variáveis pode ser estimada a lâmina de irrigação mais adequada para dado estágio fenológico da cultura, no nosso caso, a cultura do arroz irrigado. E porém, o fato de que o satélite Landsat 8 tem uma reambulação da mesma área a cada 16 dias não seria um indicador para quantificar diariamente a demanda evapotranspirativa real da cultura do arroz. Aqui temos algumas referências que foi trabalhada